cair o slide, enquanto isso, eu vou me apresentando para vocês. Dá para todo mundo ouvir? Sou Vanessa Moura. Junto com a Ellen, a gente iniciou esse trabalho pioneiro. Exatamente, não vamos dizer que foi a experiência dos outros, porque também nós passamos por essa experiência. Então, a gente sabe a dificuldade realmente quando a gente conhece. E toda a nossa experiência profissional nos levou a esse caminho. Exatamente por causa... Gente, está passando o sol. Exatamente por saber que isso é algo que, como ela falou, muita gente procura a felicidade. Realmente tem gente que não acredita mais, mas quem acredita e quer está em busca disso. E uma das buscas, logicamente, é a gente estar bem, se sentir bem. Então, o tema é psicoterapia, mas não se preocupe, eu não vou deixar todo mundo no divã, vai ser uma coisa muito bacana. E nós vamos falar sobre derrubar as barreiras da mente e ter mais saúde, bem-estar e o seu melhor corpo. Não é o corpo que alguém quer que você tenha, mas aquele que você se sente bem. Vamos falar um pouquinho de intervenções para o emagrecimento. Vocês conhecem algumas intervenções? Vamos falar um pouquinho? Mais básicas. Quem já testou, quem conhece alguém que já fez algum tipo de intervenção? Cirurgia, bariátrica, outra intervenção. Algum tipo de dieta? Alguém já conhece? Dieta da lua, da sopa, da proteína, do... Isso aí eu não conheço. Então, são vários tipos de intervenções que nós buscamos. Vou parar de comer a gordura da picanha, vou parar de comer a bolacha recheada, o bolo, mas vou parar por quê? Né? Temos aqui cirurgia bariátrica, autoajuda, os vômitos induzidos, nós temos as dietas de revista, internet e de livros. Nós sabemos que existem um monte de gente apresentando várias fórmulas. Não estamos dizendo que nenhuma delas vai servir para alguém, algum dia vai. E nem descartando nenhuma. Porém, onde a gente quer chegar com isso? Todas elas são válidas? Vamos tirar só o vômito, tá? Porque eu coloquei o vômito porque essa não é. E existem muitas consequências negativas em relação a essa. Mas por que coloquei esta? Porque elas são muito usadas ainda, infelizmente. Muita gente usa esse tipo de intervenção para não ganhar peso, para perder um pouquinho. Comeu, deixa eu tirar isso aqui para diminuir minha culpa. Né? Então, por que falar de todas essas intervenções? Porque, de alguma forma, a gente tenta, anda. Quando a gente olha, o que a gente conseguiu alcançar? Qual é o horizonte que eu me apresento no final disso tudo? Alguém consegue enxergar depois de tantos vômitos? Eu andei nesse corredor, mas quando eu olho, eu cheguei a algum lugar? Não. Conhece alguém que fez cirurgia bariátrica, bacana, emagreceu, mas será que essa pessoa só conseguiu dar os passos felizes da vida pulando? Foi sempre assim? Foi assim desde o começo? Não. E as dietas de revistas, quantas vezes nós tentamos, vimos na Capricho, aí vai ver na Boa Forma, tem várias dietas super milagrosas. Alguém tentou? Quando chegou no caminho, encontrou quem? Nada. O bolo de chocolate. Exatamente. Encontrou o bolo de chocolate. E agora? Vamos falar desse envolvimento agora. Falamos dessas intervenções e qual o envolvimento da psicologia na perda de peso, então? Vamos falar desse trabalhar os gatilhos. Qual foi o gatilho que a Ellen disse que a menina comeu o bolo de chocolate? Eu mereço. Estou cansada. Não, só um pouquinho, só um pedacinho não vai engordar. Então, quais são os gatilhos? Tom de TPM. Só um pedacinho não vou engordar, não vai fazer mal nenhum. Vamos trabalhar esses gatilhos e descobrir. Mas tu pensa assim, comi o bolo de chocolate. Tu não vai pensar que esse foi um gatilho. Tu simplesmente vai se convencer. Porque está tudo superficial.
Você só pensou na hora. Vou comer o bolo porque eu estou cansada. Foi a mamãe que comprou, foi a mamãe quem fez. Isso tudo, mesmo após as intervenções, os gatilhos ainda continuaram. Mas daí você percebe que perdeu um peso. Para eu casar, vou perder peso só para eu casar, para eu entrar bem no vestido. Depois engordou tudo de novo, porque estava magra e podia comer. Mas e os medos e as angústias a partir disso tudo? Alguém consegue identificar um medo, uma angústia? Voltou tudo ao normal? Alguém consegue se pôr no lugar de uma pessoa assim? Existe? Qual medo? Tenta um aí. Quais as angústias? Alguém tem alguma? Falar? Qual foi o medo? Eu vou comer o bolo de chocolate, só um pedacinho, eu emagreci para comer mais, mas qual o medo por trás disso tudo? Sempre tem um. Perder o marido, aquela que emagreceu para caber no vestido? É um medo. Outro. Esse aí é bom. Eu vou já falar para vocês. Muito bem. Este também. E esses medos, a partir desses medos, vem angústias. Ai, não consigo ser tão bonita que nem minhas amigas. Isso. Por que eu não tenho a barriga da Jennifer Lopez? Pois é. Né? Aí, qual o motivo mesmo para eu emagrecer? Será que eu sei qual é? Tentei as dietas, a cirurgia, mas aí qual foi o motivo disso? Qual é a minha busca real? É ficar com o corpo da Gisele? Se é esse? É exatamente aí que a gente vai chegar. Isso. Isso mesmo. Diga-se de passagem. Da Jennifer Lopez é possível. É. A expectativa. Isso é da expectativa, ela gera algo e um dos medos é esse, a frustração. Pô, falhei, não vou conseguir mais, eu sou um fracasso, então vou comer o bolo de chocolate. Isso, exatamente. E existem as mudanças que nem sempre são boas. E nós vamos falar agora das mudanças. Eu coloquei a cirurgia bariátrica como um exemplo, porque muitas pesquisas falam da cirurgia, exatamente. Existe eu apenas listei essas pessoas, mas tem muito mais mulheres que passam por esse programa, mas eu coloquei apenas essas. A entrevistada 1, casada, 26 anos. Essa moça, ela procurou a cirurgia bariátrica, essa intervenção, só por meios, exatamente por se imaginar mais bonita. Foi uma questão estética. Ela queria se sentir magra, bonitona, a tal, a boa. O objetivo dela era esse. Emagrecer, ficar com o corpo bem bonito, para os homens olharem para ela. E ela conseguiu esse objetivo. Ela ficou magra, então ela passou a sair, a conhecer outros homens, e mesmo casada, ela manteve alguns relacionamentos extraconjugais. E no final disso, ela percebeu que ela tinha um pavor de engordar tudo de novo. Então, a vida dela foi em volta desse medo de engordar de novo. A entrevistada 2, casada há 36 anos, ela usava o alimento como fuga de algum estresse, de alguma irritabilidade, brigou com o pai, com a mãe, porque ela não tinha um bom relacionamento com o pai, então a fuga dela era comer bastante. Então ela resolveu fazer cirurgia para que pudesse sumir esse ato, essa fuga de comer. Porém, no final disso tudo, ela descobriu que esse objetivo ela não tinha conseguido. A entrevistada 3, solteira, 39 anos, começou a ter compulsão alimentar após sofrer abuso sexual. Então, a vida toda dela foi, o seu refúgio era comer, era a comida. Então, como ela se sentia muito mal porque ela ia para as lojas
gorda, né, obesa, ela ficava com vergonha de comprar as roupas e quem comprava era a mãe, a irmã ou alguma amiga. E ela queria poder sair para comprar as roupas dela. E do mesmo jeito que a entrevistada 1, seu medo e um pavor de engordar tudo de novo. A entrevistada 4, casada há 41 anos, ela resolveu fazer exatamente para se sentir bem no casamento. Ela conseguiu. Ficou bem, ela começou a manter mais relações íntimas com o marido, porém ela não conseguia fugir da imagem daquele pai repressor. Era aquele pai que vivia dizendo que era contra pessoas gordas, falava mal, sendo que ele e a mãe também eram cheinhos. E ele dizia para ela, ninguém nunca vai gostar de ti porque você é gorda. Então ela cresceu e mesmo magra, não conseguiu fugir dessa crença que ela adquiriu a partir do pai. E a entrevistada 5, casada há 43 anos, ela resolveu... Na verdade, a fuga dela era o cigarro. Isso. E aí ela foi aumentando mais isso, depois que ela ficou magra, mas o casamento continuou ruim. Porque foi um casamento arranjado, ela não gostava do marido não gostava dela, e o pai dizia, você vai ficar com ele porque ele é o único que vai te querer, porque você é gorda. E aí ela também manteve muitos relacionamentos extraconjugais, mas continuou casada e infeliz. E todas elas descobriram que o mito de emagrecer traria felicidade para todas elas. Descobriram que não, sintomas depressivos foram aumentando e ansiedade também. E é exatamente isso que nós estamos falando. Não é o corpo ideal, não é o ficar magro, mas o que de fato nós queremos? Por que eu quero emagrecer? Vamos descobrir. Vocês vão imaginar agora, dentro da cabecinha de vocês, o inconsciente é um baú. Estão enxergando um baú? Esse baú está fechado. Você vai lá tentar abrir. Tenta abrir o baú, você não consegue. Faz de tudo. Enfia aí a faca, sei lá, pega o grampo, tenta enfiar. Você não consegue abrir esse baú. Não está conseguindo abrir. Você conseguiu ficar feliz com isso? Não. Mas você quer ver o que está lá dentro? Todo mundo quer ver o que está? Porque esse é um passo para a mudança. Por que você precisa pegar a chave para abrir esse baú? Porque lá dentro está a sua história inconsciente. Lá dentro está o motivo da sua fuga. Lá dentro está o motivo porque você gosta muito do bolo de chocolate. Lá dentro está o motivo real porque o McDonald's me faz tão bem. Entendeu? Então lá dentro está toda a sua história, sendo que você pode refazer, inclusive o final. Uma parte dela, alguma página que você não gostou dessa história, ela pode ser reformulada, mesmo não acontecendo de verdade. Porque na sua mente você pode fazer o que você quiser, reformular e reinventar. Porque a partir do momento que você reinventa e reformula, que você conhece o que está lá dentro, você sabe qual é o inimigo que você precisa combater. Se você não sabe, vai correr no corredor escuro, quando chegar lá no final, você não encontrou nada. Certo? Agora, a relação psicológica é exatamente isso. Você abriu esse baú. Deixa eu só voltar aqui, gente. Vocês estão vendo essa imagem aqui do peixinho? O que vocês conseguem entender? Um monte de peixinho junto? E só um foi para ali, para o outro aquário. Não existe resposta boba, tá? Isso, ela disse que ele conseguiu que os outros não haviam conseguido. Exatamente. Mais alguém quer arriscar? Isso. Corajoso. Exatamente. Por que esse peixinho, vamos representar esse peixinho às pessoas, cada um disse um motivo que ele pulou para o outro e todos são válidos. Por quê? Porque todo mundo está preocupado com apenas um modelo, mas ninguém quer arriscar no novo.
Prefere fazer o que todo mundo faz, o que todo mundo está dizendo, o que está na moda, mas ninguém arrisca uma mudança onde ninguém fala. Descobrir o que tem dentro do baú. E o controle, então, exatamente descobrir o que tem no baú, você aprende a controlar. Não quer dizer que simplesmente eu vou parar de gostar de bolo, não. Mas a diferença é como você vai comer, o que ele representa de verdade para você. Vou dar um exemplo para vocês da Coca-Cola. Eu tomava Coca-Cola, mas há muitos anos eu parei e fiquei com baré. Não vou ficar com baré, porque é só um pouquinho. Vou tomar o baré. Porque é mais saudável que a Coca-Cola. Aí eu ficava nessa do baré. Não posso. Então, quem tem colesterol alto tem que ter muito cuidado com o que come. Eu não vou parar com o baré também. Se eu botar uma gota da Coca do baré, eu não vou mais gostar. Porque o meu paladar já não sente mais agradável. Ninguém me forçou, eu não fiz a dieta da lua. Eu simplesmente eu tomei a decisão de não tomar mais. A percepção de si, o que ela disse, se sentir feia, a pessoa vai se sentir feia, não. Você vai aprender a dar valor para a pessoa que você é, a pessoa que você olha no espelho. Você se olha, quando você se olha. E o desenvolvimento emocional, que estava ansiosa, depressiva, então não é mais a voz do meu pai dizendo que eu estou gorda, que não vai mais me deixar triste, porque eu descobri que não é isso. Entenderam? E vocês veem aqui, o desenvolvimento emocional ele vai de cada um. Então vamos escolher entre o feliz e o triste. Isso aí é uma escolha individual. Permanecer como a síndrome da Gabriela, como a Ellen disse, ou mudar e evoluir, e subindo a escada, e mostrando mesmo e redescobrindo quais os seus talentos. Aonde que você pode chegar? Cada passo que você dá, ele é sempre muito importante. E essa Marilice Rubo, ela é psicóloga que também trabalha em tratamento contra a obesidade. Ela disse assim: não adianta emagrecer o corpo sem mudar a cabeça. É possível modificar qualquer comportamento, mas a questão alimentar é mais complexa porque são vários os motivos que levam a pessoa a comer demais. É preciso identificar os gatilhos. E é isso que a gente oferece para vocês, descobrir os gatilhos, não só para a alimentação, mas para o mau humor, para o estresse, para as 14 horas de trabalho e quando você chega em casa acha que não tem mais nada para fazer. É isso que o programa integrado, a Cimoura Vida Saudável, oferece para cada um de vocês e para as pessoas que vocês amam. Tá certo? Obrigada.